com muito orgulho que estamos chegando ao final do nosso estudo do Uddhava Gita. Foram 23 episódios, 23 videoaulas. Então, com muita satisfação do dever cumprido, estamos chegando então na última aula do Uddhava Gita, onde Krishna irá falar sobre Bhakti Yoga, a conclusão, né? O desfecho com chave de ouro. Muito obrigado a todos vocês por terem acompanhado. Meu nome é Mahakrishnanam Das e você está no canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação aqui no YouTube. Uddhava Gita 23. Pelo estúpido que vos fala. Então, o capítulo anterior a gente viu Krishna falando sobre renúncia. A principal mensagem do Uddhava Gita é sobre a renúncia, porque Uddhava Adhikara tinha qualificação para aceitar sannyasa e renunciar a esse mundo, diferente do outro Gita, que é a Bhagavad Gita, onde Krishna fala com Arjuna. Porém, Arjuna, devido à sua condição social e seu Adhikara, ele era um guerreiro poderosíssimo, devia se ocupar na batalha como um Kshatriya, né? Como um líder governamental e um grande guerreiro. Então, nesse sentido, apesar do conhecimento seu mesmo, mas Krishna vai dar maior enfoque na Bhagavad Gita para o processo de Karma Yoga. Como é que eu posso, dentro da minha vida no mundo, né, inserido no mundo, inserido na sociedade, eu posso colocar Krishna no centro de todas as minhas atividades e assim me purificar e alcançar esse nível de renúncia e desapego e poder dizer após isso, tchau, tchau para o mundo. Ok? Sejam bem-vindos novamente à nossa última videoaula sobre o Uddhava Gita. Uddhava Gita, canto 11 do Srimad Bhagavatam do Bhagavata Purana. Aqui nós estamos na conclusão do Srimad Bhagavatam também. Então Krishna está dando as suas últimas instruções, iluminando o seu ministro, o seu amigo, o seu devoto, Uddhava, para depois ter o desfecho, né, da saída de Krishna desse planeta, né, desse dia especial do Subramã, dessas suas lilas lá em Prabhasa, onde os yados vão se dilacerar, né, vão se matar. E aí Krishna, tendo mandado Uddhava para Badarikakshan, tendo retirado os yados do planeta, ele também vai sair do planeta. Então são os últimos momentos da nossa novela Uddhava Gita, capítulo 29, intitulado Bhakti Yoga no Bhagavata Purana, no Srimad Bhagavatam. Então, conexão com o capítulo anterior, com o último capítulo. Embora não tenha base concreta, o falso ego é percebido de muitas formas, como as funções da mente, fala, ar vital e faculdades corpóreas. Então, o que a gente pensa que é o eu, na verdade, é o falso ego, o ahankara, agindo. Mas, com a espada do conhecimento transcendental, Jnana, aguçada pela adoração de um mestre espiritual genuíno, Vaishnava, o sábio ponderado extirpará esta falsa identificação e, neste mundo, viverá livre de todo o apego material. Então, o conhecimento discriminativo entre o real e o temporário, entre o corpo e a alma, que é a alma espiritual, auxiliado, tendo recebido as bênçãos de um Vaishnava, de um mestre espiritual autêntico, a pessoa consegue cortar com a espada do conhecimento a raiz densa e profunda desse mundo material. Shri Uddhava disse. Então, só fazendo a conexão, Krishna, no capítulo anterior, no capítulo 28, deu ênfase nesse processo de Jnana, né? A raiz do processo é Jnana, conhecimento transcendental, essa discriminação entre
o aparente e a substância, entre o real e o temporário, entre o corpo e a alma, Jnana. E ele deu ênfase ao processo de Ashtanga Yoga, Yoga mística, que geralmente, vejam como, exatamente como no Sadarshana, né, nas filosofias clássicas, ou melhor, modernas, da Índia, o conhecimento de Jnana leva ao processo de Yoga, assim como a Sankhya do pseudo Patanjali, ela vai desembocar no processo de Ashtanga Yoga de Patanjali, né? Começa a vislumbrar o processo de Sankhya, né, de discriminação do falso Kapila, desculpem. Pensaram que eu ia escorregar na casca de banana. Então o conhecimento começa no processo de Sankhya, falado pelo falso Kapila, né, pelo pseudo Kapila. E então no processo de Patanjali, descrito em seu Yoga Sutra, né, no processo de Ashtanga Yoga, o processo radical de controle da mente, a pessoa então alcança a autorização ou Samadhi. Só que Uddhava, assim como Arjuna na Bhagavad Gita, a mesma coisa, Uddhava também vai achar muito difícil, especialmente para nós, para a grande maioria das pessoas, esse processo de Ashtanga Yoga. Apesar de que naquela época tinha um monte de gente praticando Ashtanga Yoga lá nos Himalaias, né, em Badarikashram, mas Krishna vai tomar conta, vai resolver essa questão. Então vamos lá? Shri Uddhava disse: meu querido senhor Achyuta, receio que o método de yoga que descrevestes seja muito difícil para alguém que não possa controlar a mente. Portanto, por favor, explica-me em termos simples como se pode executá-lo de modo mais fácil. Então foi no primeiro verso desse último capítulo 29. Introdução de Uddhava. Uddhava segue falando: ó Senhor de olhos de lótus, em geral os yogis tentam estabilizar a mente, experimentam frustração em virtude de sua incapacidade de aperfeiçoar o estado de transe. Dessa maneira, eles se cansam, na verdade, em seu esforço de pôr a mente sob controle. Portanto, ó Senhor do Universo, ó pessoa de olhos de lótus, homens semelhantes a cisnes, alegremente se refugiam em teus pés de lótus, a fonte de todo o êxtase transcendental. Mas aqueles que se orgulham de suas habilidades em yoga e karma, os gyanis e os karmis, e os materialistas religiosos, né, aqueles que seguem os Vedas, porque nós temos aqueles que são os vikarmis, né, que não seguem nada e que simplesmente querem desfrutar do mundo. Eles deixam de se abrigar em ti e são derrotados por tua energia ilusória. Meu querido Senhor infalível, Achyuta, não é muito espantoso que te aproximes intimamente de servos que aceitaram exclusivo refúgio a ti, que tem uma glorificação a Bhakti, né? Afinal, durante teu aparecimento como Ramachandra, mesmo enquanto iminentes semideuses como Brahma disputavam para colocar as refulgentes pontas de seus elmos sobre a almofada onde repousavam teus pés de lótus, mostraste afeição especial por macacos como Hanuman, Sugriva e outros, porque eles se refugiaram exclusivamente em ti. Então aqui um comentário abrangendo todo o capítulo feito por Vishwanath Chakravarti Thakur. Abrigar-se em devotos exaltados e lugares sagrados que estão associados ao Senhor, ou seja, os tirtas, né, onde Krishna realizou seus passatempos e os devotos dele, aprimora o serviço devocional de alguém. Isso será descrito neste capítulo. Uddhava teve dificuldade imaginando como alguém poderia seguir os procedimentos de Ashtanga Yoga, né, que o Supremo Senhor havia lhe transmitido. Isso está sendo explicado nesses versos. O processo de Yoga, que ensina a desapegar-se completamente de todo apego pelo corpo material, foi descrito no capítulo anterior, mas Uddhava acha que essa prática é muito difícil para a maioria das pessoas. Ele, portanto, pede ao Senhor que descreva um processo pelo qual os seres humanos possam facilmente alcançar o sucesso. Mahavakya, grande instrução
em êxtase, né? Aqui o Uddhava vai falar em grande êxtase. Ó meu Senhor, poetas transcendentalistas e homens peritos na ciência espiritual não poderiam exprimir na íntegra sua dívida para contigo, mesmo que fossem dotados com a prolongada vida de Brahma, pois apareces em dois aspectos, externamente como Acharya, né? Como o mestre espiritual, e internamente como Antaramya, né? Hridaya, Chaita Hridaya, né? A consciência dentro do coração, ou super-alma, né? Para salvar o ser vivo corporificado, dirigindo-se no caminho que leva a ti. Aqui o verso 6. Então Krishna aparece externamente como mestre espiritual, como guru, e internamente como Chaitya Guru, o guru, né? Dentro do coração, a consciência que se efetiva através do Paramatma. Segundo o Srila Jiva Goswami, o Senhor Krishna é 10 milhões de vezes mais querido ao devoto que a própria vida. E segundo o Srila Vishnu Chakravarti Thakura, mesmo que preste serviço devocional durante o total de 1000 criações universais, o devoto não pode pagar a dívida que sente para com o Senhor pelo fato de ter recebido serviço amoroso aos pés de lótus do Senhor. Ou seja, não existe joia mais valiosa, coisa mais desejável, fortuna mais elevada que quando a pessoa, a alma espiritual, ganha o prêmio de Bhakti e amor puro por Krishna, fé inquebrantável nos pés de lótus de Krishna e de seus devotos. Os karmas ficam de boca aberta, mas mesmo assim são difíceis. Paralelos entre Uddhava e Arjuna, Bhagavad Gita e Uddhava Gita. Então Shukadeva Goswami fala aqui no verso 7, Shukadeva Goswami disse, interrogado assim pelo afetuosíssimo Uddhava, o Senhor Krishna, o controlador supremo de todos os controladores, que lida com o universo inteiro como se fosse um brinquedo, e assume as formas de Brahma, Vishnu e Shiva, passou a responder exibindo seu amoroso sorriso todo atrativo, sorriso de Krishna. Bhagavad Gita, mesma coisa. Ao descendente de Bharata, naquele momento, Krishna, no meio dos dois exércitos, sorriu e disse as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna. É lógico que a condição psicológica, tanto de Arjuna quanto de Uddhava, são diferentes. Uddhava já estava muito mais centrado, muito mais resoluto. Já Arjuna estava sofrendo aquela crise, né, existencial, devido ao apego aos parentes, aos amigos e principalmente aos gurus, né? Dronacharya, Bhishmadeva, que ele teria que lutar contra, né? Então Arjuna estava perplexo. E aí, depois de todas aquelas sessões de versos incríveis, no capítulo 1, os argumentos de Arjuna, então Arjuna se cansa, se rende a Krishna no verso 7, e mesmo assim ainda tinha uma pontinha, né, de embate. Então, depois de tudo isso, depois do desalento de Arjuna, Krishna sorri e aí ele vai começar a falar o transcendental Bhagavad Gita. Respostas dadas pelo Senhor Krishna. O Krishna está elegante aqui nessa foto original. Então vamos ler dos versos 8 ao verso 25 aqui no capítulo 29. Verso 8. Oxe, rapaz. Tinha programado para dar certinho, né? Mas como a gente não tem controle sobre as coisas no mundo, pulou. Verso 6, 7, 8. Aqui, meu filho, muito bem. Bhagavan Vacha, Krishna começa a falar. A Suprema Personalidade de Deus disse: sim, descrever-te-ei os princípios da devoção. Lembra o capítulo 10, né? Os versos 18, 19 e 20. Mas não, é diferente a tônica. Descrever-te-ei os princípios da devoção a mim, mediante cuja execução um ser humano mortal vencerá a inconquistável morte. Isso é um tema interessante para a gente saber, né?
Sempre se lembrando de mim, a pessoa deve cumprir todos os seus deveres para comigo, sem se tornar impetuosa. Com mente e inteligência oferecidos a mim, ela deve fixar a mente na atração ao meu serviço devocional. Então começa em Karma Yoga também, mas Krishna vai aprofundar. O significado do Vedananda Maharaj: aqui não se indica que devemos tentar saborear satisfação egoísta no serviço devocional, senão que devemos sentir atração à própria satisfação do Senhor. Esse é o único alento, né? A única motivação que move o devoto puro, né? A satisfação de Krishna, nada mais. Algo que se alcança através do cumprimento fiel da ordem de um mestre espiritual autêntico, que vem do próprio Senhor Krishna em sucessão discipular. Todos devem se refugiar em lugares sagrados onde residem meus devotos santos e devem guiar-se pelas atividades exemplares de meus devotos que aparecem entre os semideuses, demônios e seres humanos. Demônios tais como Prahlada Maharaj, Bali Maharaj. Quer sozinha, quer em reuniões públicas, com canto, kirtana, dança e outras exibições de opulência real, a pessoa deve providenciar a celebração dos feriados de Amastami, Guru Purnima, cerimoniais e festivais reservados especialmente para minha adoração. Com o coração puro, a pessoa deve ver a mim, a alma suprema dentro de todos os seres e também dentro de si, que não sou maculado por nada material e estou presente em toda a parte, tanto externa quanto internamente, tal qual o céu onipresente. Ó brilhante Uddhava, considera-se que alguém que pode perceber minha presença em todas as entidades vivas e que, abrigando-se neste conhecimento divino, oferece a todos o devido respeito, é deveras sábio. Tal homem vê com equanimidade o Brahmana e o Párya, o ladrão e o caridoso promotor da cultura bramínica, o sol e as diminutas centelhas do fogo, o gentil e o cruel. Então esse é o resultado de Gyana, de conhecimento. Aquele que tem verdadeiro conhecimento vê com equanimidade, mesmo aquela pessoa que come morcego, come cachorro, come tudo isso, e aquela pessoa que é muito erudita, é muito amável, muito pacífica, um grande Brahmana, ele vê na mesma posição, não como Brahmana superior e o comedor de cachorro, de morcego como inferior. Ele vê ambos com equanimidade. Por quê? Porque ele vê a plataforma espiritual, a alma espiritual, que é a mesma, tanto no Brahmana quanto no Párya. Só que a diferença é a cobertura externa, né? Os gunas, o karma daquela entidade viva. Mas a alma espiritual é a mesma. Desculpem. Para quem sempre medita em minha presença, Paramatma, dentro de todos, as perversas tendências à rivalidade, inveja e abuso, bem como o falso ego, são destruídas bem depressa. Indiferente à zombaria dos próprios companheiros, o homem sábio deve abandonar a concepção corpórea e seu concomitante estorvo. Deve oferecer reverências a todos, até mesmo aos cães, párias, vacas e asnos, prostrado no chão tal qual uma vara. Enquanto não tiver desenvolvido plena capacidade de me ver dentro de todos os seres vivos, o indivíduo, com as atividades de sua fala, mente e corpo, deverá continuar a me adorar através desse processo. Nada Bisu Nityananda, né? Oferecendo respeito a todos. Em virtude desse transcendental conhecimento acerca da onipenetrante personalidade de Deus, é possível ver a verdade absoluta em toda parte. Livre assim de todas as dúvidas, o devoto abandona as atividades fruitivas. De fato, considero que este processo de aplicar a mente, palavras e funções corpóreas para me perceber dentro de todos os seres vivos
é o melhor método de iluminação espiritual. Bhagavad Dharma, religião de primeira classe. Meu querido Uddhava, porque eu mesmo o estabeleci, este processo de serviço devocional a mim é transcendental e livre de qualquer motivação material. Com certeza, o devoto jamais sofre nem sequer a menor perda por adotá-lo. Ó Uddhava, ó maior dos santos, numa situação perigosa, um homem comum chora, fica com medo e se lamenta. Ainda que tais emoções inúteis, não vai mudar nada, né? Não mudem a situação, mas as atividades oferecidas a mim, sem motivação pessoal, sem interesse, né? Sem desejo por trás, o que Maria vai levar com isso? Mesmo que sejam externamente inúteis, se oferecer uma florzinha para Krishna no domingo, equivalem ao verdadeiro processo de religião. A pessoa oferecer flor, frutas ou água para Krishna trouxer para a deidade, isso é um processo poderosíssimo de purificação da consciência. Esse processo é a suprema inteligência dos inteligentes e a esperteza dos mais espertos, pois por segui-lo o homem pode nesta mesma vida fazer uso do temporário e irreal para alcançar a mim, a eterna realidade. Então esse processo de Karma Yoga, o processo de Bhakti Yoga, ele é maravilhoso porque Sarvopad Vinimuktam Tat Partena Nirmalam, você oferece os objetos dos sentidos, os objetos dos sentidos para Krishna. Você oferece os objetos dos sentidos por sentidos de Krishna. Você oferece as coisas no mundo material para Krishna. E assim como o veneno da cobra mata, mas é desse mesmo veneno da cobra que você faz o soro antiofídico. E ele cura. Então, da mesma forma, a exploração da energia material, egoísta e independente de Krishna, é o que prende a alma espiritual nesse mundo e o que perverte, o que encobre a sua consciência pura. Da mesma forma, essa mesma energia material, quando você oferece para Krishna, sem nenhum interesse, sem nenhuma expectativa, querendo só que Krishna fique satisfeito, é essa mesma energia material que vai purificar a nossa consciência. Verso 23. Dessa forma, te apresentei, tanto em resumo quanto em pormenores, um estudo completo sobre a ciência da verdade absoluta. Lembra-se que foram 23 episódios, né? Até mesmo para os semideuses, esta ciência é muito difícil de compreender. Viu? Não se preocupe não, você não está sozinho. Com argumentação lógica, tenho te explicado este conhecimento repetidas vezes. Quem quer que o compreenda bem, livrar-se-á de todas as dúvidas e alcançará a libertação. Verso 25 e última. Qualquer um que fixar a atenção nestas respostas claras que dei a tuas perguntas, alcançará a meta eterna e confidencial dos Vedas, a suprema verdade absoluta. Ok, então cumprimos essa parte do Yagya. Paralelos entre Uddhava e Arjuna. Quem dissemina liberalmente este conhecimento entre meus devotos é o outorgador da verdade absoluta, e a ele eu dou o meu próprio eu. Então aqui foi o verso 26, verso seguinte, né? E ele lembra muito um verso da Bhagavad Gita. Qual? Para aquele que explica aos devotos este segredo supremo, o serviço devocional puro está garantido, e no final ele voltará a mim. Verso 68 do capítulo 18. Fala Shruti, as bênçãos da audição. Ya etat samadhita pavitram paramam shuchi sa puyetahar aharman gyana dipena darshayan. Quem recita em voz alta este conhecimento supremo, que é o mais lúcido e purificante, livra-se da contaminação dia após dia. Haribo! Pois ele me revela aos outros com o archote do conhecimento transcendental. Yaitat Chradhaya Nityam Avagra Shunyan Naraha Mai Bhaktim Paramam Kurvan
karma bhina sabhodhyate. Quem quer que ouça regularmente este conhecimento com fé e atenção, e ao mesmo tempo ocupe-se em meu serviço devocional puro, jamais ficará atado às reações do trabalho material. Ou seja, quem ouve o Srimad Bhagavatam todos os dias e pratica um dos 9, ou até mesmo os 9 processos de Bhakti, né? Ouvir, cantar, meditar, oferecer orações, adorar a deidade, se tornar um servo, se tornar um amigo. Então quem faz isso jamais ficará atado a esse mundo material. As qualificações de um ouvinte. Tudo bem, então nós tivemos as bênçãos de falar, de como esse conhecimento é purificante por se ouvir, mas o que deve ser a pessoa para ouvir isso? Qual é a qualificação dela? Qual que é o currículo dela? Meu querido amigo Uddhava, agora compreendeste de uma vez por todas este conhecimento transcendental? A confusão e lamentação que surgiram em tua mente agora se dissiparam? Igualzinho a Bhagavad Gita, né? Não deves partilhar essa instrução com alguém que seja hipócrita, ateísta ou desonesto, nem com alguém que não ouça com fé, que não seja devoto ou que simplesmente não seja humilde. Ou seja, basicamente 99% da humanidade. Mas pela misericórdia dos devotos puros, né, pela misericórdia de Srila Prabhupada mesmo assim está trazendo para nós esse conhecimento, mesmo a gente não tendo nenhuma qualificação, mas pela potência e pelo desejo de um devoto puro, a gente está podendo se qualificar e avançar, simplesmente pelos méritos do devoto puro, não pelos nossos méritos. Deve-se ensinar este conhecimento àqueles que se livraram dessas más qualidades, que se dedicam ao bem-estar dos brahmanas e que sejam de índole bondosa, santa e pura. E se caso encontrarem-se trabalhadores comuns e mulheres que tenham devoção pelo Senhor, também se devem aceitá-los como ouvintes qualificados. Somente Bhakti satisfaz todos os propósitos. Aqui mais um paralelo com a Bhagavad Gita. Mediante conhecimento analítico, atividade ritualística, yoga mística, negócios mundanos e governo político, todos buscam progredir em religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação. Dharma, Artha, Kama e Moksha, a meta dos Vedas originais. Mas porque és meu devoto, tudo o que os homens logram através desses múltiplos processos, encontrá-los com muita facilidade dentro de mim. Qual é a conexão? A conexão está no capítulo 2, principalmente no capítulo 8, verso 28, né? O último verso do 8º capítulo da Gita. Todos os propósitos satisfeitos por um poço pequeno podem imediatamente ser satisfeitos por um grande reservatório de água. De modo semelhante, todos os propósitos dos Vedas podem ser cumpridos por aquele que conhece o seu propósito subjacente, que é Prema Pumartha Mahan, que é alcançar amor puro por Krishna. Porém, aquele que, com o ávido desejo de prestar-me serviço, abandona todas as atividades fruitivas e se entrega por completo a mim, liberta-se do ciclo de nascimentos e mortes e eleva-se à posição daqueles que partilham de minhas próprias opulências. A Kama Sarva Kamova Moksha Kama Udhara Dihiti Vena Bhakti Yogena Yajata Purusham Param. Então, mesmo que a pessoa esteja cheia de desejos, se aproxime do processo de serviço devocional. Isso vai ser muito bom para ela, vai até satisfazer os desejos. Mas aquele que se aproxima do processo de serviço devocional sem interesse, querendo agradar a Krishna, ele ganha o próprio Krishna. Krishna se entrega a essa pessoa. Shukadeva Goswami retoma o diálogo. Shuka Uvacha Sa Evamadarshita Yogamargas Tadotamashloka Vachanishamyam Padanjali Priti Uparudhakanto Na Kinchiduche Shru Pariprutakshaha.
Shukadeva Goswami disse: após ouvir o Senhor Krishna falar essas palavras e dessa maneira compreender todo o caminho do yoga, Uddhava de mãos postas ofereceu reverências, porém, com a voz embargada pelo amor e os olhos cheios de lágrimas, ele nada pôde dizer. Lembre-se também dos 4 últimos versos da Bhagavad Gita, né? O êxtase de Sanjaya. A meta do serviço devocional que nós estamos praticando, ou a meta do praticante de serviço devocional, é alcançar êxtase, quando o corpo se transforma devido à relação com Krishna. Uddhava oferece reações em retribuição. Shri Uddhava disse: ó Senhor primordial e não nascido, embora eu tivesse caído na grande escuridão da ilusão, a humildade do devoto puro, né? Agora, em virtude da misericordiosa associação contigo, minha ignorância se dissipou. De fato, como podem o frio, a escuridão e o medo exercer seu poder sobre quem se aproximou do sol resplandecente? Em retribuição à minha insignificante rendição, misericordiosamente concedeste a mim, teu servo, o archote do conhecimento transcendental. Portanto, qual seria o teu devoto que, tendo alguma gratidão, poderia jamais abandonar teus pés de lótus e refugiar-se em outro mestre? A fortíssima corda de minha afeição pelas famílias dos Dasharas, Vishnus, Andhakas e Sattvatas, corda que através de tua energia ilusória outrora lançaste sobre mim com o propósito de desenvolver a criação, agora foi cortada pela arma do conhecimento transcendental do eu. Reverências a ti, ao maior dos yogis. Por favor, instrui esse teu servo rendido sobre como poderei ter apego indesviável a teus pés de lótus. Então é muito peculiar que Uddhava faça as perguntas, porque Krishna ainda tinha um propósito a ser feito através de Uddhava, ou seja, ele ia dar uma missão para Uddhava, que vai ser revelada agora nesse verso aqui. A Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Uddhava, aceite minha ordem e vai a meu ashram chamado Badarikam, Badarikashram, ou atual Badrinath nos Himalaias, no estado de Purvakanda. Uttarakhanda. Purifica-te tocando e banhando-te nas águas santas de lá, que emanam de meus pés de lótus. Qual é essa água? A água do Ganges. No caso aqui, em específico, é a água do Alakananda. Livra-te de todas as reações pecaminosas através do ato de ver o sagrado rio Alakananda. Veste-te de cascas e come apenas o que for naturalmente disponível na floresta. Deves assim permanecer contente e livre de desejos, tolerante com todas as dualidades, afável, autocontrolado, tranquilo e dotado de conhecimento e realização transcendentais. Com atenção fixa, medita constantemente nas instruções que transmiti e assimila sua essência. Fixa tuas palavras e pensamentos em mim e empenha-te sempre em aumentar tua realização acerca de minhas qualidades transcendentais. Dessa forma, atravessarás os destinos dos 3 modos da natureza, afinal voltarás para mim. Então, Badarikashram foi local de meditação, local de residência de Narayana Rishi, né? Encarnação gêmea, se eu posso dizer assim, de Krishna, né? Então havia muitos yogis lá, mas o foco do ensinamento de Narayana Rishi foram as austeridades, a tapasya, né? A renúncia severa caracterizada pelos yogis. Então muitos yogis se aproximaram e é lógico, a Narayana Rishi sentiram compaixão por esses yogis. Muitos desses yogis eram gyanis, né? Eles tinham um vislumbre do Brahman Supremo. Então Krishna, que é Narayana Rishi, queria dar o presente de Bhakti Yoga para esses yogis. Então Krishna manda Uddhava para Uddhava, de certa forma, pregar, né? Estimular e anunciar o processo de Bhakti para esses yogis em Badarikashram, nos Himalaias.
Shukadeva Goswami encerra o diálogo. Shukadeva Goswami disse: depois que o Senhor Krishna, cuja inteligência destrói todo o sofrimento da vida material, dirigiu-se dessa maneira a Sri Uddhava. Este circungirou o Senhor e então prostrou-se, colocando a cabeça sobre os pés do Senhor. Embora Uddhava estivesse livre da influência de todas as dualidades materiais, seu coração se partiu. Ou seja, não é que ele era um motivo, né? Mas era devido ao êxtase de devoção pelo Senhor. E neste momento e despedida, ele banhou os pés de lótus do Senhor com suas lágrimas. Em virtude do temor de separar-se daquele por quem sentia tão indestrutível afeição, Uddhava, consternado, não podia abandonar a companhia do Senhor. Tanto que ele segue, ele tenta ir para os Himalaias, mas depois ele volta, né? E depois Krishna, depois do incidente, né, com o desaparecimento dos yados, então Krishna vai falar novamente conhecimento para Uddhava e para Maitreya, né? Uddhava vai se encontrar mais uma vez, vai desgarrar e vai voltar para ver Krishna. Por fim, sentindo imensa dor, ele se prostrou diante do Senhor repetidas vezes, colocou os chinelos do seu amo sobre a cabeça e partiu. Então, colocando o Senhor no âmago de seu coração, o grande devoto Uddhava foi para Badarikasham. Por se ocupar ali em austeridades, ele alcançou a morada pessoal do Senhor, que lhe foi descrita pelo único amigo do universo, o próprio Senhor Krishna. Vedanta Maharaj faz um comentário que Vishwanath Chakravarti Thakur explica que Uddhava alcançou a morada do Senhor transcendental em Dwarka, né, a Dwarka espiritual. Desse modo, o Senhor Krishna, cujos pés de lótus são servidos por todos os grandes mestres da yoga, falou a seu devoto este conhecimento nectário que abrange todo o oceano da bem-aventurança espiritual. Quem quer que, dentro deste universo, receba esta narração com grande fé, terá garantida a libertação. Aqui o último verso do capítulo, o último verso do Uddhava Gita. Ofereço minhas reverências à Suprema Personalidade de Deus, o original e maior de todos os seres, o Senhor Shri Krishna. Ele é o autor dos Vedas, e só para destruir o temor de seus devotos à existência material, ele, tal qual uma abelha, recolheu esta essência nectária de todo conhecimento e atualização. Dessa forma, concedeu a seus muitos devotos esse néctar de oceano de bem-aventurança, e por sua misericórdia, eles o beberam. Então, aqui o comentário de Vishwanath Chakravarti Thakur encerrando. Para concluir este capítulo, Shri Shukadeva Goswami oferece suas reverências ao mestre espiritual de todo o universo, Shri Krishna. Foi Krishna quem bateu os Vedas, bateu no sentido de batedura do oceano de leite, de bater o leite, né, bateu o iogurte. Bateu os Vedas para extrair sua essência. Outros filósofos também tentaram extrair a essência da literatura védica, mas, sem conhecer o significado confidencial dos Vedas, que é Bhakti, sendo desprovido de fé implícita no Senhor Supremo, sendo o autor dos Vedas, é o Senhor Supremo quem entende o seu verdadeiro propósito. Não adianta comentar os Vedas se não for um devoto puro de Krishna. O Senhor Supremo, como uma abelha, coletou o mel do jardim de flores védicas e distribuiu aos seus devotos. No entanto, enquanto favorecendo os devotos, o Senhor enganou simultaneamente os demônios não devotados. Para, por exemplo, durante a batedura do oceano, o Senhor pegou o pote de néctar depois de assumir a forma de Mohini Murti e depois distribuí-lo aos semideuses, enganando com tato os demônios. Vamos nos curvar a esse Senhor Supremo, Shri Krishna. Ki Jai. Patita Pavan Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai. Prabhupada que nos trouxe o Srimad Bhagavatam para o mundo ocidental, Ki Jai. Prabhupada que extraiu ainda mais o oceano de néctar do Srimad Bhagavatam, depois de Vishwanath Chakravarti Thakur, depois de Jiva Goswami, depois de Sridhar Swami, depois do Sr. Chaitanya ter saborado junto com seus devotos. Então nós temos todos esses êxtases, todas essas conclusões filosóficas no Srimad Bhagavatam de Srila Prabhupada.
tão somente o livro de Srila Prabhupada, com seus comentários, é capaz de despertar Bhakti no coração do mundo inteiro. Srila Prabhupada aqui, Jai. Então aqui termina, né, o nosso estudo sobre o Bhagavad Gita. Nós estamos muito felizes, né, por termos recebido essa misericórdia de Krishna, Srila Prabhupada, nosso mestre espiritual. Quero pedir muito desculpas para vocês. Eu sei que às vezes é falho, cheio de problemas as nossas videoaulas, mas espero que vocês relevem a nossa tolice, né, a nossa incapacidade, nossa incompetência, e possam apreciar, assim como a abelha e o néctar, né, a essência, né, que são as instruções de Krishna, as instruções dos Vedas, as instruções do Bhagavad Gita, que a gente está tentando disponibilizar para o mundo todo, para as pessoas em geral. Então, por favor, se inscrevam no canal, deem um like, assinem, toquem no sininho para vocês sempre saberem quando eu estou colocando vídeos novos. Depositem 500 euros na minha conta. Muito obrigado. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau! Quando